Olá, bem-vinda, bem-vindo à penúltima aula, se não estou enganada, dessa jornada de guia prática para a elaboração do TCC. Hoje a gente vai falar de um momento super aguardado e temido, que é a apresentação para a banca. Mas vamos com calma, tá? A ideia aqui é justamente descomplicar, mostrar que com organização, com treino, e com algumas boas estratégias, esse momento ele tem tudo para ser muito tranquilo e até prazeroso. Vamos transformar essa ansiedade em confiança? Respira fundo e se embora nessa. Hoje o tema da aula é dicas para a apresentação do TCC. A gente vai focar em 3 pilares para a apresentação bem-sucedida do TCC. Primeiro, a gente vai ver como montar slides claros, objetivos, visualmente agradáveis, que ajudem a contar uma história, que é a história do seu trabalho. Depois a gente vai conversar sobre técnicas de oratória e postura acadêmica, como falar com clareza, manter uma boa presença, se conectar com a banca. E por fim, a gente vai discutir algumas estratégias para responder as perguntas com segurança, mesmo quando elas nos pegam de surpresa, que tem tudo para acontecer. Tudo isso com dicas práticas, exemplos que podem facilitar o seu processo. Vamos nessa? Como estruturar um slide claro e objetivo? Lembre-se, o slide é um apoio visual. Ele deve ajudar o público a acompanhar o que você está dizendo, não competir com a sua fala. Então, nada de slide cheio de texto, com aquele parágrafo enorme, copiado do TCC. O ideal é você usar palavras-chave, tópicos bem distribuídos e elementos visuais como gráficos, imagens ou tabelas, sempre que fizerem sentido. A estrutura sugerida vai ser bem simples, mas é também muito eficiente. Você começa com um slide de título, com o nome do trabalho, o seu nome, o nome da pessoa orientadora, que normalmente é um professor ou uma professora, a instituição e a data. Depois você vai apresentando o conteúdo aos poucos, uma breve introdução com o problema da pesquisa, os objetivos, um resumo do referencial teórico, a metodologia, os resultados e discussão, as considerações finais e, por fim, os agradecimentos. 2 dicas importantes e valiosas. Tente usar no máximo 6 linhas por slide e evite blocos de texto. Escolha um design bem limpo, bem profissional, letras legíveis, fundo neutro, cores suaves, sem exagero nas animações. Não se esqueça que quem deve brilhar na apresentação é você. O slide ele é seu parceiro de cena, ele não é o protagonista. Quanto mais visual e direto ele for, melhor para o seu público e para sua própria tranquilidade também. Técnica de oratória e postura acadêmica. Vamos pensar um ponto crucial aqui. A forma como você se comunica durante a apresentação é importante e é super importante. Não basta ter um ótimo conteúdo se ele não for transmitido. É aqui que vai entrar, ou vão entrar, né, as técnicas de oratória e de postura acadêmica. Primeiro, vamos falar de oratória. Algumas dicas que fazem diferença, né? Fale com calma, fala sem pressa, respire entre as frases. Tenta articular bem as palavras para que todo mundo consiga te entender com clareza. Evite vícios de linguagem como, né? Tipo assim, se puder, treine em voz alta. Não deixa a coisa só dentro da sua cabeça, não. Treina, que isso vai te ajudar muito a ganhar fluidez e confiança. Sobre postura acadêmica. Fica em pé com uma postura ereta, mostrando segurança para quem vai te avaliar. Evite cruzar os braços ou colocar as mãos no bolso, por exemplo. Tenta fazer gestos mais naturais que acompanhem a sua fala. Você fala mais lentamente, você vai se mover mais lentamente mesmo. E às vezes isso até ajuda a você acompanhar a sua fala. Se você fala assim, fala com as mãos também, né? Fala mais com movimentos mais lentos, mais suaves. Tenta manter o contato visual com a banca sem ficar o tempo todo olhando para a tela, que vai estar projetado os seus slides. E, claro, né, vista de forma adequada para um ambiente acadêmico. Precisa ir de vestido de festa e terno e gravata? Não, não precisa. Talvez seja até
um exagero. Você precisa estar formal, não precisa estar formal demais, mas a apresentação pede um certo cuidado na aparência. Um exercício ótimo, tenta se gravar apresentando. Depois você assiste essa apresentação com um olhar crítico, veja como é que está a sua postura, como está a sua voz, a velocidade, os gestos. É um treino que realmente vai fazer bastante diferença. Lembre-se que a banca ela não está ali para sabatinar ninguém, ela quer entender do seu trabalho. Quando os professores vão para a banca, eles já leram o seu trabalho, eles querem saber da sua apresentação agora e vão pontuar, vão tirar dúvidas, coisas que ficaram confusas. A forma como você apresenta é parte dessa comunicação, para além da comunicação escrita. Então, mostra segurança, mostra domínio. Isso não é sobre decorar, é sobre falar com propriedade o que você pesquisou com tanto empenho. Afinal, né, foram meses investidos nesse projeto. Vamos pensar umas estratégias para responder perguntas da banca. Perguntas que costumam pegar a gente de surpresa. Vamos com calma, claro. Com algumas estratégias simples, o momento da banca ele pode se tornar mais tranquilo. E é uma oportunidade bacana para você mostrar que você tem domínio do seu trabalho. Primeira dica: escute a pergunta até o final, com atenção. Não interrompa quem está te perguntando, já tentando começar a responder, né, na ânsia para responder. Tenta entender bem o que está sendo perguntado. Se a pergunta for muito longa, se ela for confusa, não tem problema você pedir para repetir. Isso, inclusive, ele dá pistas que você está interessado naquilo, né? Se a pergunta for confusa, você pede para repetir. Você pede uns segundos para... Quando você pede para repetir, você ganha uns segundos para se organizar a resposta na cabeça. Na hora de responder, tenta ser objetivo, tenta ser direta na resposta, vá ao ponto que foi perguntado. Tenta evitar os rodeios, as explicações muito longas que acabam se perdendo no meio do caminho. Se você não souber exatamente a resposta, tudo bem. O mais importante vai ser você ser sincera. Você pode dizer, por exemplo, que não aprofundou esse ponto, mas que ele abre uma possibilidade interessante para pesquisas futuras. Não tem problema você ser sincera com a pergunta que foi feita. Inclusive, uma pergunta muito comum é: se você tivesse mais tempo, o que você faria diferente? Pensa com antecedência sobre essa resposta, porque ela mostra senso crítico, ela mostra uma capacidade de reflexão sobre o próprio trabalho. Então, isso costuma ser uma dica importante. Outra dica ótima: tenta simular perguntas com seus colegas, com seus amigos antes da apresentação. Isso vai te ajudar a treinar respostas rápidas, a reduzir a insegurança e ir mais confiante. Não se esqueça que a banca não quer te derrubar. Uma banca decente, ela está ali para dialogar com você, para valorizar o seu esforço, para provocar reflexões. Confia na sua trajetória, fala com propriedade e acredita que você se preparou para isso. Vamos lá agora como organizar o tempo da apresentação e montar um roteiro eficiente. A maioria das bancas vai estipular um tempo entre 15 a 20 minutos para falar para a apresentação, para quem vai apresentar o trabalho. Esse tempo ele passa super rápido, não se engane, tá? Por isso você precisa organizar bem o que vai ser dito em cada etapa. É fundamental não correr demais, nem se alongar em pontos menos importantes. O que é uma dica simples é dividir a apresentação em blocos. Por exemplo, 1 minuto a 2 para apresentar a introdução e o problema de pesquisa, 1 minuto para apresentar os objetivos, 2 a 3 minutos para referencial teórico, 2 a 3 minutos para metodologia, 5 minutos para os resultados e para discussão, 2 minutos para considerações finais e 1 minutinho para agradecimento. Esse aqui é só um exemplo, tá? Você vai ver que no slide, inclusive, está diferente a minutagem que eu coloquei do que a minutagem que eu estou falando. É só um exemplo, o ideal vai ser você adaptar de acordo com o seu trabalho, o que tem de mais relevante no seu trabalho. Uma dica: escreve um roteiro com tópicos para cada parte. Nada de decorar falas inteiras, isso vai te gerar ansiedade, vai dar branco.
Com um bom roteiro, você vai garantir que não vai esquecer nenhum ponto essencial, que vai ter uma fala mais natural, mais tranquila. O ideal vai ser ensaiar com o cronômetro pelo menos umas 2 vezes. Isso te ajuda muito, vai te ajudar a perceber o tempo e a ajustar o tempo conforme você for elaborando. E aí você vai saber se o seu tempo está apertado ou não. Então não precisa entrar em pânico. Organizar o tempo é respeitar a banca e, acima de tudo, valorizar o seu próprio esforço. Uma apresentação bem distribuída em questão de tempo, ela mostra que você domina o conteúdo, que você sabe conduzir a sua fala com clareza e com objetividade. Para fechar essa preparação com chave de ouro, vamos falar sobre os cuidados finais com a formatação e a estrutura dos slides e da apresentação. Esses detalhes eles podem parecer pequenos, mas eles são capazes de transmitir profissionalismo, organização, respeito ao momento da banca. Vamos lá. Primeiro, cuide da padronização visual dos slides, use a mesma fonte em todos eles, mantenha o tamanho da letra legível, nada de letra muito pequena. Prefira cores neutras com contraste adequado entre o fundo e o texto. Evite fundos muito escuros ou cores vibrantes que possam distrair. Verifique se todos os títulos estão corretos, estão alinhados, se o slide não está na ordem, se os slides estão ou não estão na ordem certa, se não tem erro de digitação ou erro de português. Uma revisão cuidadosa, ela vai fazer toda a diferença. Nos elementos visuais, como tabelas, gráficos, as imagens, né? Garantam que eles estejam bem posicionados, legíveis, com legenda apropriada. Tenta se lembrar de que menos é mais. Priorize aquilo que realmente completa a sua fala. Outro ponto importante, evite exageros em animação ou transições. Os slides eles precisam ser mais sóbrios, eles transmitem mais segurança, mantenham o foco no conteúdo, não precisa de grandes chamariscos. Chamarisco é a sua fala. Por fim, ensaie os slides, ensaie com os slides abertos, do jeito que você pretende apresentar. Isso não é bobeira, isso é muito importante, inclusive. Vai ser um bom jeito de você se familiarizar com a ordem, com o tempo, com a fluidez entre um tópico e outro. Lembre-se que cuidar da forma é também cuidar da mensagem. Então, uma apresentação visualmente clara e bem estruturada reforça a qualidade do seu trabalho, mostra que você teve atenção em cada detalhe até o final. De novo, esse é o referencial teórico e... Gente, essa aula foi bem rapidinha, né? É assim que a gente vai encerrar mais uma etapa importante da nossa jornada aqui para o TCC. A gente viu que apresentar um trabalho com confiança não é sobre decorar falas, não é evitar o nervosismo a qualquer custo. É sobre se preparar, se conhecer, se organizar, falar com clareza, com propósito. A gente fala sobre como montar bons slides, cuidar da postura, se comunicar bem, claro, né? Como lidar com as perguntas da banca de forma tranquila, de forma honesta. Tudo isso vai contribuir para uma apresentação mais segura e coerente com todo o esforço que você colocou no seu trabalho. Na próxima aula, vai ter também a nossa última aula, né? A gente vai fechar com chave de ouro. O tema vai ser erros comuns no TCC, como evitá-los. A ideia vai ser fazer um apanhado geral de tudo que pode comprometer a qualidade do trabalho, tanto na escrita quanto na apresentação, e te mostrar como corrigir esses pontos antes da entrega final. Então, vem preparado para revisar, para refletir, para finalizar esse ciclo com leveza, com confiança e tchau, tá bom? A gente se vê lá. Até mais.